Olha, eu quero começar esse vídeo mostrando uma entrevista do Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil, alguns anos atrás, quando a Dilma ainda era presidenta da República. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo por uma incompetente ou incompetenta à frente de um país tão grande e maravilhoso como esse aqui. Pois bem, eu faço as palavras do Bolsonaro as minhas. Eu, Thiago, eu testei negativo para empatia com fascista. Para mim, fascista não é nem gente. Então, como é que eu vou ter empatia com um ser que para mim não é nem gente? Pois bem, o Bolsonaro ele desejou a morte da Dilma Rousseff por câncer ou infartado, ou de qualquer maneira. Aí agora, hoje, o Bolsonaro testou positivo para coronavírus, para Covid-19. Tá. Em vez de ele fazer uma live, como ele sempre faz no Facebook, ele faz live no Facebook, no Twitter, no YouTube, Instagram, ele coloca em todas as redes sociais as lives dele. Em vez de ele convocar uma live, um pronunciamento, não. Ele convocou uma entrevista coletiva com todos os jornalistas em pessoa. E aí o que o Bolsonaro fez? Ele foi lá para falar que ele está muito bem, que ele testou positivo, mas que ele está muito bem, que depois dele tomar cloroquina, ele melhorou muito de situação, que agora ele está ótimo. E no fim da entrevista ele ainda tirou a máscara. Dá pra ver na entrevista, quem assistiu, a cara dos jornalistas assim, caramba, que esse cara tá tirando a máscara? Estavam incrédulos, eles não acreditavam que o presidente da República foi anunciar que estava com Covid-19, em vez de ele falar para as pessoas, fiquem em casa, respeitem as normas de isolamento social, não, ele falou, não é nada, é uma gripezinha, tomei cloroquina, tô melhor, ó, tirou a máscara e falou, tá vendo a minha cara? Eu tô bem. Esse é o Jair Bolsonaro. Aí eu digo uma coisa, eu sou forçado a dizer uma coisa aqui, porque aqui a gente sabe que eu falo a verdade, eu falo o que eu penso, eu não vou ficar medindo palavras. Tem gente na esquerda que leva um tapa e gosta de dar a outra face, a outra cara a tapa. Eu não sou dessa esquerda bunda mole, não. Eu sou mais esquerda combativa. Bunda molismo aqui, se alguém gosta de bunda molismo, veio ao lugar errado. Eu vou falar, ou você torce pro Bolsonaro, ou você torce pro Brasil. Não tem meio termo. Ou é um, ou é outro. É isso. Porque agora o Bolsonaro está com coronavírus, provavelmente não vai acontecer nada com ele, assim como não acontece nada com as pessoas ricas e famosas no Brasil, que têm acesso a tudo do bom e do melhor, e que, olha, ontem ele estava só com febre, já fez chapa do pulmão, já fez isso, fez 1 milhão de exames. Eu, Thiago, se eu tiver febre, sabe quando é que eu vou ser testado para coronavírus? Daqui 2 semanas, quando eu estiver morrendo, provavelmente o meu exame saia depois da minha morte. Como vários brasileiros, como dos 66 mil brasileiros que já morreram, não graças ao coronavírus, mas graças ao Jair Bolsonaro, muitos receberam o diagnóstico depois que estavam mortos. Mas o Bolsonaro não, ele tem tudo do bom e do melhor. Uma coisa antes de eu falar mais sobre isso, e eu vou mostrar aqui algumas provas de como o Bolsonaro é um crápula e irresponsável. Mas antes, se você é contra o governo, segundinho, se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque eu falei aqui, não tem bundamolismo nesse canal, não vou ficar de meias palavras pro Bolsonaro. Eu vi gente da esquerda falando que, não, se você desejar alguma coisa ruim ao Bolsonaro, estamos perdendo a nossa humanidade. Aqui, ó, acabei de mostrar o vídeo do que ele desejou para Dilma. Eu desejo para ele o mesmo que ele desejou para Dilma. Aliás, eu não desejo nada para o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque eu não vou gastar meus desejos com o Jair Bolsonaro. Eu quero mais é que ele se dane. Agora, na esquerda tem muita gente que está falando temos que desejar uma recuperação pronta ao presidente. Para quê? Para ele voltar e falar assim, viu? É só uma gripezinha, saiam de casa, vão todos pra rua, vamos todos fazer festa, olha o que está acontecendo no Leblon, no Rio de Janeiro, vai acontecer em São Paulo no fim de semana que vem com certeza, pessoas aglomeradas na festa, é isso mesmo, saiam mais, vão todos para festas, aglomerem-se, é isso que ele vai falar assim que ele se curar, se é que ele realmente tem o coronavírus, porque eu quero, comenta aí, você acha que em março o Bolsonaro pegou o coronavírus? Tem vários vídeos dele tossindo que nem um condenado, ele tossindo assim, tossindo, e tem entrevista do filho dele, o Eduardo Bolsonaro, falando para a Fox News que ele testou positivo. E aí logo depois ele falou, não, foi negativo. Só que tem uma outra coisa.
Aí você vai falar, então quer dizer que ele testou positivo em março e agora está negativo? Tem uma outra coisa, tem várias pesquisas e cada vez mais pesquisas, eu leio muito sobre o assunto, tem muitas pesquisas cada vez mais que dizem que os anticorpos contra essa desgraça dessa doença, eles duram de 2 a 3 meses. Várias pesquisas estão mostrando. Tem uma pesquisa na Coreia do Sul, que foi um dos primeiros locais afetados, que mostram que centenas de pessoas que tinham testado positivo, tinham testado negativo, elas testaram positivo de novo 2, 3 meses depois. Então é uma chance perfeitamente plausível do Bolsonaro ter pego esse vírus em março e de ter pego agora de novo em julho, porque passaram 4 meses. E se os anticorpos, como alguns estudos dizem, duram de 2 a 3 meses, 4 meses é o tempo dele pegar, se curar e pegar de novo. Esse é o tamanho da desgraça que a gente tá passando agora, e com um presidente que já matou mais de 60 mil pessoas. Eu posso falar que quem matou não foi o coronavírus, não. Sabe por quê? Porque na Argentina, sabe quantas pessoas morreram? Pouquíssimas. Quase ninguém. No Paraguai morreram menos de 100 pessoas. Ah, mas Thiago, o Paraguai é menor que o Brasil. Calma aí. Compara o Paraguai, eu vou comparar aqui onde eu moro, Alagoas. Alagoas morreu mais de 900 pessoas. O Paraguai morreu menos de 30. Por quê? Porque o Paraguai fechou as fronteiras, fez lockdown e falou assim, não, ninguém mais sai de casa. Tudo fechado. Vamos fechar o país para que ninguém morra. E depois que o vírus está controlado, que tá tudo, não tem mais quase ninguém, aí a gente pode reabrir gradativamente, vamos testar só onde tem, nos bairros onde tem. Isso é um paísinho de terceiro mundo. A Coreia do Sul, um dos maiores exemplos, a Coreia do Sul tem vida normal hoje em dia, vida normal. De vez em quando eles falam, peraí, tem alguns casos aqui em um bairro, vamos fechar esse bairro. Aí fecham as ruas, fecha tudo, fecha o bairro, lockdown em um determinado bairro. Tem aqui nesse, vamos fechar aqui o bairro. Para quê? Para que não se prolifere. Ficou ali, vamos fazer o lockdown aqui por 1, 2 semanas, acabou. Não tem mais casos ali, o resto do país está livre, agora pode reabrir aqui esse bairro. Aquele bairro ali tem caso, vamos fechar ali. Isso é uma gestão de crise, porque estamos num momento de crise com uma desgraça de uma doença que não tem cura, não tem vacina e não tem tratamento. Esse é o pior, porque veja bem, se tivesse um tratamento, tem um remédio aqui, Thiago, esse é tiro e queda, tomou, já era. É igual o remédio para dor de cabeça. Tomou, mas não dá meia hora, você tá sarado. Eu seria o primeiro a mandar reabrir tudo. Eu era o primeiro a ir e beber mimosa na praia. Mas não tem. Não tem. Se falar, só tem uma vacina, você toma aqui a injeção, acabou. Se bem que esse pessoal bolsonarista, eles são contra a vacina. Minha opinião, eles não deveriam tomar vacina. Deixa eles se ferrarem e pegar o vírus a cada 2, 3 meses até que morram todos, porque eles são contra, não são contra a vacina. Então, eles que se danem. Mas eu tomaria a vacina e eu era o primeiro aí na praia a tomar mimosa. O primeiro da fila seria eu. Mas não tem. Infelizmente, não tem. E uma coisa, no Twitter, eu vi a Vera Magalhães, logo depois que ela fez o Roda Viva com o Haddad, ela foi falar que nós perdemos a humanidade. A Vera Magalhães foi falar, eu vou mostrar o tweet dela. Eu vou até mostrar o tweet da Vera Magalhães, porque ela resolveu falar que nós, brasileiros, perdemos a humanidade porque desejamos o mal ao Bolsonaro. Ela fala, saio do programa... vou ler aqui, saio do programa e vejo que o tema mais comentado do país é uma hashtag desejando força ao vírus. Ela distorceu aí, como sempre, péssima jornalista. Ela é especialista em distorcer desde os anos 90. A hashtag Força Covid, que estava em primeiro no Twitter, era uma piada das pessoas falando assim, Força Covid, a gente já aguenta o Bolsonaro há 1 ano e meio, você só tem que aguentar o Bolsonaro por algum tempo. Quase ninguém eu vi desejando a morte do Bolsonaro. A maioria das pessoas que eu vi colocando Força Covid, ou quase todas, se não todas, eram fazendo uma piada do tipo assim, força, é difícil ficar em companhia de um fascista. Não era ninguém desejando a morte dele. Mas ela, sinto dizer que você se transformou naquilo que condena, ou talvez sempre tenha sido, só que com um selinho antifascista para pagar de humanista. Fracassamos como sociedade. Mensagem da Vera Magalhães. Aqui está a Vera Magalhães no dia em que a dona Marisa morreu. Case-se com alguém que não vá fazer um comício no seu velório quando chegar a hora. Essa foi a Vera Magalhães tripudiando da morte da dona Marisa. A Vera Magalhães, que é uma fascista. Outro que também está se mostrando um hipócrita maior foi o Carlos Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui. Aqui, a imensa
Quem quiser pausa para poder ler exatamente o que ele falou, mas eu já vou ler. Aí ele fala: a imensa quantidade de pessoas pedindo a morte do chefe do executivo, ele quer dizer do presidente da República, neste momento deveria ser motivo de solidariedade imediata dos líderes dos outros poderes. Mas o que vemos é a seletividade da indignação e ninguém chama os tais desumanos de robôs. Não terão êxito. Engraçado é que ele fala não terão êxito como se tivesse um monte de gente pedindo a morte do Bolsonaro e ele tivesse algum controle sobre isso, né? Ele não tem controle nenhum. Esse é o mesmo Carlos Bolsonaro? É o mesmo, ó. Pedindo aqui morte ao Temer. Ao Temer pode. Quando o Temer era presidente, ele podia pedir morte ao Temer. Mas quando o pai dele é presidente, aí é problema. Aí tem que ter solidariedade, aí não tem problema nenhum. Outro é o Eduardo Bolsonaro, o irmão do Carlos, que ele tweetou, eu nem preciso mostrar o Twitter porque ficou bem famoso, ele tweetou, não sabia que coronavírus dava em porco. Ele falou isso quando a Joyce Hasselman, que eles chamam de Peppa, que é um desenho, Peppa Pig, eles chamam de Peppa, sabe-se lá por quê. Quando ela pegou o coronavírus, ele falou, não sabia que dava em porco. Pois bem, eu também não sabia que dava, o Jair Bolsonaro pegou, não sabia que dava nesse tipo de animal, que eu não posso chamar de gente. Acabei de falar, fascista não é nem gente. Mas há uma grande possibilidade, aí eu digo, Thiago, eu digo que ele não está com vírus nenhum e ele está só tentando fazer propaganda da cloroquina, porque o Bolsonaro mandou o exército produzir cloroquina, gastou alguns milhões em cloroquina, e por mais que seja um dinheiro irrisório perto do tanto que ele já roubou, porque só no esquema da rachadinha foram muitos milhões de reais, foram 7 milhões, em 3 anos foram 7 milhões que o Queiroz movimentou. Agora imaginem todos os anos que ele é deputado, tanto que ele não roubou. Mas no caso do exército gastou alguns 3, 4 milhões para produzir cloroquina e tem um estoque de cloroquina para 18 anos. E por mais que alguém diga, mas esse é um valor irrisório perto do que ele já roubou, perto de outros escândalos de corrupção, mas é uma coisa facilmente investigável. Na verdade, não tem nem investigação. Tem a ordem formal do presidente mandando produzir um medicamento que a ciência diz que não funciona, que há estudos que dizem que mata mais do que cura. Ou seja, o Bolsonaro, se ele tiver... Eu não acredito que ele está tomando cloroquina. Se ele não mostrar um vídeo dele pegando o pacotinho, abrindo, indo na farmácia, abrindo o pacotinho e tomando, eu não acredito que ele está tomando cloroquina, porque mata muito mais do que cura. A taxa de mortalidade de vários estudos que mostraram isso é de que a taxa de mortalidade é 3 vezes maior para quem toma cloroquina do que quem não toma, mesmo nos estágios iniciais. Então eu não acredito. Mas é uma possibilidade gigantesca que ele não está fazendo isso porque ele está querendo vender cloroquina. Por quê? Porque, como eu falei, tem uma ordem oficial do presidente mandando produzir um remédio que a ciência diz que não funciona. Tem o exército, e aí são contratos e tudo mais, e é facilmente provável, não precisa de uma investigação de mais de um dia para provar isso. O exército gastando dinheirão, comprando da Índia, comprando cloroquina em pó para fazer e outros insumos para fazer o comprimido, e aí depois é o exército e a aeronáutica junto, um produz e o outro embala. Aí depois a aeronáutica embalando tudo isso, e aí o Brasil tem 18 anos de estoque de cloroquina e vai fazer o quê com essa cloroquina? Vai fazer o quê? Comenta aí, vai fazer o quê? Minha sugestão, para terminar o vídeo, enfia no rabo do Bolsonaro. Tem cloroquina 18 anos, enfia tudo, vê se ele se cura. Enfia tudo e amanhã ele faz outro exame e vê se ele tá curado, se é a cura, né? É isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilha. Desculpa toda a minha agressividade, mas eu não tenho paciência para fascista. Ainda mais fascista que é mentiroso compulsivo, que eu nem sei se tá falando a verdade. Você sabe? Comenta aí. Comenta, eu vou ler todos os comentários. Vamos discutir nos comentários. Aproveita e, por favor, me segue no Twitter. Sabe por quê? No fim de março, quando saiu a notícia de que o Bolsonaro estava com coronavírus, eu tuitei. Eu vi esse vídeo do Bolsonaro desejando a morte da Dilma e eu tuitei. Desejo ao Bolsonaro o mesmo que ele desejou para Dilma e para Dona Marisa. Sabe o que aconteceu? Eu tinha mais de 15 mil seguidores que eu ganhei em cerca de 3 ou 4 meses que eu estava usando o Twitter. A minha conta tinha mais de 10 anos, mas eu nunca tinha usado. Aí em 3, 4 meses eu consegui 15 mil seguidores. Sabe o que aconteceu? Baniram a minha conta. Baniram. Eu só falei que eu desejo o mesmo que ele desejou para Dilma. Eu nem falei o que era. Agora a força Covid está em primeiro, mas agora tá todo mundo falando. Então, me segue no Twitter, tá o link no
primeiro comentário é Thiago Resiste. Thiago Resiste porque tem um amigo meu que o Twitter dele é Dilma Resiste. Eu falei, quer saber? O Twitter tá me censurando, eu também vou resistir. Agora eu sou Thiago Resiste no Twitter. Tudo junto. Falou.